Nesse vídeo eu vou te contar sobre os seus caminhos. Como que vai funcionar? Você pode, por exemplo, pensar numa situação em que você tem possibilidades de caminhos diferentes. Sigo por A ou por B? Faço isso ou faço aquilo? Como está a energia se eu decidir por A ou por B? E aí você define, né, cada um desses caminhos para a opção 1 e para a opção 2, tenha eles em mente e assiste a sua leitura. Ou você também pode escolher, nesse momento, uma das duas opções e ouvir o que essa possibilidade de caminho traz para você. Vou te mostrar as opções, faz a sua escolha, ouça a mensagem que tudo vai fazer sentido, você não tá aqui por acaso. Nunca é por acaso. Então, grupo 1 vai ser o grupo da cianita azul. Se você se conecta com essa pedra, se você se atrai por ela. Grupo 1. Grupo 2, hematita. Veja se você prefere essa ou que situação você associa a essa pedra. Vou deixar as duas aqui para você decidir nesse momento qual das duas traz a resposta para esse caminho, para essa situação que você mentalizou nesse momento. Começo com o grupo 1, cianita azul, uma pedra. Não à toa eu escolhi essas duas pedras, né? Uma das pedras associadas a Ogum. Aproveitando aí que a gente está no mês de Ogum. Vamos ver. Vou começar com o Lenormand. Vamos ver o que esse caminho reserva para você. Esse que te trouxe até a opção 1, para onde ele te leva. O que esse caminho traz, qual a energia dele. Para você que escolheu o grupo 1. Sempre que as cartas ficam pulando desse jeito, eu acredito que tem muita coisa para dizer. Vamos ver que mensagens são essas que você precisa ouvir nesse momento. Grupo 1, o que esse caminho traz para você? Mentaliza essa questão. Bom, primeira carta, buquê. Bons resultados, boas notícias. Tem aqui possivelmente algo interessante para você, até no sentido de comunicação. Os trevos e a aliança. Eu vou deixar daqui a pouco, em algum momento aí você vai ver aqui do meu lado uma foto com a imagem aqui da mesa das cartas para você ir acompanhando as imagens. Foi o jeito que eu encontrei de resolver isso. Para mostrar também as cartas, né? Bom, esse caminho traz aí, né, dependendo de como que você entrou aqui, se você já tem uma determinada opção em mente, né, comparado a outra, eu vou te dizer o que esse caminho aqui te traz. Te traz, como eu disse, talvez bons resultados. Esse buquê, ele fala de boas energias, uma comunicação favorecida, interesse. Aqui, inclusive, a combinação, né, do buquê com a aliança, eu posso estar falando de parcerias extremamente favoráveis, ou uma parceria, se for o caso, favorecida. Até com a carta dos trevos aqui, é como se tem uma força, uma grande força agindo
contribuindo para facilitar o movimento por esse caminho. É isso que me vem. Aqui a gente tem diferentes possibilidades. No fundo ficou a carta da casa. Diferentes possibilidades, porque assim, pode ser que isso, por exemplo, ainda mais com essa carta da casa aqui no fundo, isso que você intencionou para essa opção, seja algo que você está em dúvida assim, será que isso vai me levar para um bom lugar? Será que esse caminho vai ser bom para mim? E a resposta não só é um grande sim, como te traz, por exemplo, oportunidades de novas parcerias, de novas conexões. Eu diria que até parcerias no sentido romântico. Não é exatamente isso que eu tô vendo aqui como energia principal, mas é também algo nesse sentido. Essa aliança aqui é como se... Sabe aquela coisa de... você nem esperava que fosse encontrar uma pessoa especial indo nessa direção, fazendo determinada coisa. Às vezes, se a gente tá aqui falando de trabalho, tem nada a ver amor com trabalho, né? Mas, de repente, você fazendo essa mudança profissional, você encontra uma pessoa especial. Não é o foco desse caminho, mas pode ser uma consequência, um desdobramento positivo. De modo geral, o que eu tenho para esse caminho é estabilidade. Com essa casa no fundo, eu tenho estabilidade. Eu tenho uma nova estrutura também aqui, se organizando na sua vida, seja uma estrutura mental, psíquica, né, de você, por exemplo, transformando crenças, enxergando a vida de uma outra perspectiva e assim criando uma nova realidade. Te convido a ouvir o podcast que eu produzo, chamado Psique Plena, o link tá na descrição do vídeo. Tem um episódio falando exatamente sobre isso, na verdade mais de um, falando sobre crença. É o que fala sobre a solidão do processo de autoconhecimento. Ouça esse episódio, pode ser positivo para você. E que vai ter a ver aqui com essas parcerias também. Mas, de modo geral aqui, eu tenho uma nova estrutura, né? Você entendendo a vida de um outro jeito, pelo simples fato de você ter ido nessa direção, trazendo uma mudança de olhar sobre a vida, sobre as suas relações, sejam elas amorosas ou profissionais ou familiares. Aqui me vem muito forte o campo principalmente profissional e bastante da parte amorosa também. Essa aliança aqui me leva muito para esse lugar, mas principalmente no sentido profissional que eu falo é assim, você mudando a sua perspectiva, você tendo ideias, você tendo novas ambições, você buscando crescer na sua vida, sabe? Aquela coisa aquela ideia, né, de que uma coisa leva a outra, é isso que me vem aqui. E cada vez mais você alcançando essa nova estrutura cada vez mais estável, mental, psíquica, mental e emocionalmente falando, em todos esses aspectos. Um caminho muito positivo para você. Vamos ver o que mais eu posso te dizer. Vou usar o tarô para complementar aqui sobre esse caminho que você está perguntando aqui nesse momento. Se você quer, vou deixar aqui uma dica, né? Se você tem facilidade para encontrar e você quer que esse caminho aqui se estabeleça de fato na sua vida, né? Como aquele que te leva para os seus objetivos, vou deixar aqui de dica, né, de orientação, você usar, por exemplo, a cianita azul. Uma pedra extremamente poderosa para promover limpezas espirituais, mentais
ela vai atuar diretamente no seu campo mental. É uma pedra de corte daquilo que não tá te servindo. Então, quando a gente tá falando de crenças, a gente tá falando de algo que precisa ser cortado, por exemplo. Essa mudança, para você dar espaço para a mudança acontecer, para ampliação que esse caminho traz acontecer, possivelmente você vai precisar limpar algumas crenças aí. Por isso que eu deixei a indicação do episódio. Vamos ver o que mais eu posso te dizer sobre esse caminho. Então, fica aí a dica extra da cianita azul. A gente tem aqui, no fundo, o destino, a mudança, a roda girando a seu favor, eu diria, é a frase que me vem. Principalmente se você vem enfrentando muitas dificuldades, muitos obstáculos, inclusive por isso talvez você esteja aqui perguntando, trazendo essa dúvida, né, esse questionamento, será que esse caminho me leva a algum lugar? Será que esse caminho é possível? Será que esse caminho vai me trazer felicidade? Aquilo que eu busco para mim, para minha vida? Eu posso te afirmar que esse é um caminho muito possível para você alcançar tudo isso. A superação desses obstáculos te leva para uma energia de equilíbrio. Equilíbrio, até pensando nessa casa, no sentido de estabilidade, mas equilíbrio de você olhando para a sua vida, se sentindo satisfeita com essa nova vida, com essa nova organização na sua vida que esse caminho te traz. A terceira carta que saiu aqui é a solitude. O eremita. Aqui a gente tem algo totalmente diferente de solidão, né? Solitude é o estar contente consigo mesma. É um caminho de aprendizado. É um caminho em que você descobre muito sobre si. Por isso, ele vai ser um caminho também... Tudo isso que eu falei antes, não se iluda. É importante eu deixar isso muito claro aqui. Não se iluda. Não é um caminho só de flores. Não é. É um caminho que vai te trazer desafios. Vai te trazer novos desafios, novos obstáculos. Mas ao mesmo tempo te traz a força necessária para você... Essa estabilidade que eu trouxe aqui, né? Essa nova estrutura. É essa força necessária de você compreender que você é capaz de superar. Você pode escolher. Esse é um caminho que traz esse grande desafio. Você vai se dar conta de que você pode escolher o tempo inteiro. Se você vai encarar essa situação como um obstáculo intransponível, uma grande limitação externa ou interna, e parar, e paralisar aqui desse lado, não dar um salto de fé, não buscar mudar a sua realidade interna através dessa mudança de crença, ou você vai escolher fazer esse movimento. Você só vai. Você pode fazer essa escolha. Essa escolha está nas suas mãos. É um poder que você tem. Vou precisar pausar aqui. Ninguém merece esses carros passando, vendendo coisa, né? Bom, esses obstáculos e essa mudança de pensamento, tudo isso junto, não só é uma escolha que coloca esse poder nas suas mãos, poder da decisão, como também te contribui para você alcançar essa expansão de consciência, esse aprendizado sobre si. Você aquela ideia, né, de que mais importante do que a linha de chegada, do que todo esses benefícios que aparentemente tem
nesse caminho, nesse primeiro caminho, mais importante do que isso que está lá na linha de chegada é a escolha de trilhar o caminho, a escolha de superar a si mesma ao longo desse caminho. Isso é o maior tesouro que você vai acessar. Isso muda tudo porque você está se transformando. Não é a vida, não é uma coisa externa a você, é você se transformando e a sua realidade seguindo o mesmo fluxo, te trazendo sim novos patamares, assim como novos obstáculos, para você seguir evoluindo, porque o mais importante é a jornada, é o processo. Então aqui é um caminho de muita expansão, muito aprendizado, sim, alguns obstáculos superáveis, até aqueles que em algum momento vão parecer não serem superáveis, eles estão ali exatamente para te mostrar isso, porque é o degrau necessário para te elevar. E é um caminho de ir em direção a essa maior estabilidade e a esse equilíbrio interno. É um caminho equilibrado, né? E que te leva ao equilíbrio. Não sei o que vai sair no grupo 2. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que, né, estão aqui com a possibilidade de um e de outro. E a minha chama da vela tá aqui alucinada. Sempre que isso acontece, é a energia sendo transmutada. Enquanto você tá aqui assistindo esse vídeo, essa mensagem, ouvindo a mensagem, toda a sua egrégora tá trabalhando a seu favor. Inclusive, você pode estar no momento aqui assim, eu escolhi o grupo 2, mas já nem me importa mais. Eu quero esse. É esse o caminho. Eu só queria ter certeza de que ele ia me levar para uma boa direção. Quando você faz essa escolha, você já deu o passo nessa direção. E toda a tua egrégora já está trabalhando a seu favor para possibilitar os seus passos nesse caminho. Então aqui a vela só demonstra o que está acontecendo aí no lugar em que a gente não está enxergando, né? Uma energia bem positiva aqui, de muita mudança, de muita transformação. E eu diria, como eu disse, eu vou tirar uma última carta aqui, vamos lá. Peraí. Vou tirar uma última carta aqui com esse oráculo, trazendo uma frase, uma palavra-chave, pra gente amarrar a leitura. Como eu disse, você pode ter trazido uma possibilidade para o grupo 1 e outra para o grupo 2. Ou você só entrou aqui para ouvir o que é esse caminho. Você fez a escolha. Antes de ouvir as opções, você já fez a sua escolha, né? Em qualquer um desses casos, essa carta do destino aqui, ela é bem importante. Tô botando aqui, deve ter coberto. O destino aqui, para algumas situações, principalmente essa última que eu aponto, né? De você fez a escolha antes de entrar. Você só trouxe uma possibilidade, você só escolheu a pedra 1. Nesse caso, principalmente, aqui a gente tem se você queria entender se isso é para você ou não, se esse caminho é viável ou não, o destino não tá aqui à toa. Esse é o caminho que é para você. Se essa era a sua dúvida, essa carta te responde. Te traz certeza. Talvez você só precisasse de um pouquinho mais de certeza. Até porque uma grande verdade é que não existe caminho errado. Nunca, em hipótese alguma. Tudo que é o presente é exatamente onde a gente precisa estar. Fazendo o que precisa ser feito. Não tem outra possibilidade. Por isso que a escolha é importante. Não é você ir numa direção e depois se arrepender. Poxa, se eu tivesse... Tudo bem, você pode se arrepender. Você pode
voltar atrás e pegar o outro caminho, não tem o menor problema. Era pra ser assim. É essa chavinha que precisa virar também. De você entender que, se você tá em dúvida, eu preciso saber se esse é o meu caminho ou não. E aqui vem a carta do destino. Eu vou te dizer que é. Mas é porque você já fez essa escolha. Você só não bancou ela. Só não teve a coragem de bancar. Então você já fez a escolha. Por isso que eu disse. Se você principalmente só escolheu o grupo 1, isso é só uma confirmação. Para alguns pode ser a confirmação de que você não tá doida de querer isso, de desejar isso, de estar considerando essa possibilidade, esse caminho. Então, dependendo da situação, é uma grande confirmação. Mas não quer dizer que as outras possibilidades estejam erradas. Talvez esse seja só o caminho mais fácil, que te leva mais rápido, não acredito muito nisso, mas mais rápido, ou te coloca nas melhores situações de aprendizado que você precisa vivenciar para chegar numa determinada versão sua. Por isso que a jornada é importante. Para quem for, vai fazer sentido. Pegar a última carta aqui para a gente fechar a sua leitura com uma frase de reflexão. Perseverança. Eu sei que eu posso fazer qualquer coisa que eu determinar com a minha mente. É a frase dessa carta. Perseverança. Você persistindo, mesmo frente aos obstáculos que parecem intransponíveis, impossíveis de serem superados. Eles são possíveis. Não é o momento de você desistir desse caminho, de você desistir desse desejo, desse resultado. É o momento de você perseverar, persistir nesse caminho, porque este é o melhor caminho para você nesse momento. Então, se você queria essa resposta, essa é a sua resposta, essa é a sua confirmação. Esse é o sinal que você entrou aqui buscando. Abraça isso e só vai, porque vai te levar para um bom lugar. Tenha certeza disso. Espero ter trazido a resposta que você realmente estava buscando. Se você precisar de uma leitura de confirmação, é sempre interessante fazer para confirmar que, de fato, essa é a sua leitura, né? Afinal, é uma mensagem coletiva. Para uma leitura de confirmação, meu contato sempre fica embaixo dos vídeos. E desejo sucesso para você. A gente se vê no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a hematita. Bem-vindo à sua leitura. Vou deixar a pedra aqui. Aproveitando que a gente está no mês de Ogum, eu escolhi 2 pedras associadas a essa energia, que é a energia exatamente dos caminhos, né? A força dos caminhos. Vamos ver para essa opção, para essa possibilidade, para esse caminho que te trouxe até essa opção. Vamos ver o que a espiritualidade pode te dizer sobre ele. Que esse caminho te reserva, né? Vamos ver, tentar trazer o máximo de informações possível aqui para você do grupo 2. Que esse caminho do grupo 2 traz nesse momento, né? Viraram algumas. Não é uma carta que estava aqui de cara em cima, mas é a mesma carta que acabou de sair no grupo 1, ficou no fundo do deck, a carta da casa. Então eu vou manter ela aqui na mesma posição e ficar com as 3 outras que saíram.
Primeira carta que a gente tem aqui é a bússola. Uma carta extra nesse Lenormand, com o caixão e o sol. Daqui a pouco você vai ver fixada aqui do meu lado uma imagem com todas as cartas da leitura. Não se preocupe se eu mostrei rápido. Esse caminho... Aqui a gente tem uma energia um pouco diferente do grupo 1. Deixa eu organizar aqui o que tá me vindo. É uma mensagem mais complexa. Porque me vem diferentes possibilidades aqui. Uma delas, eu vou falando aos poucos, vou organizar aqui e trazendo o que me vem. E a gente vai organizando junto, né? Pra fazer sentido. Primeira coisa é, se você tá aqui querendo saber, pensei numa possibilidade, em um caminho pro grupo 1 e aqui pro grupo 2, né? Vou ouvir as duas mensagens, entendendo caminhos, possibilidades diferentes. Se você veio do grupo 1 como uma opção, até aqui, pelo menos, eu vou dizer que o grupo 1 está muito mais favorável. Esse caminho aqui, ou ele guarda surpresas com a bússola, ou ele guarda surpresas, ou ele vai ser um caminho que, a princípio, você está pensando que é uma coisa, mas se você for por ele, não necessariamente vai ser ruim, porque a gente tem o sol aqui, e a casa, mas ele vai ser... Ele é uma possibilidade mais misteriosa, até. Então, assim, como eu disse, ou guarda surpresas, ou tem alguma coisa nessa opção, nesse caminho, que vai mudar. Que não é esse rumo que você está pensando, é assim... Por exemplo... Você está perguntando, vou dar um exemplo, dois exemplos. Você está perguntando sobre uma questão profissional e você quer saber se você faz o movimento do grupo 1 ou o movimento desse aqui. Esse aqui é uma opção que, assim, você está achando que hoje você vai chegar num lugar X, mas ele vai fazer umas curvas aí pelo meio do caminho. Você vai ser redirecionada ou até para um terceiro caminho que vai surgir, ou você vai ter muitas curvas nesse caminho. Essa bússola com a morte, com a carta do caixão, né? A gente associa a ideia de morte, de transformação, de ciclos se encerrando. Então, esse caminho faz curva. Faz mais curva que o primeiro. Não significa que ele seja ruim. Se você não separou opções para um e pro 2, se você só escolheu a opção 2 e chegou aqui, já vou falar contigo. Eu estou mostrando para aquelas pessoas que estão ouvindo as duas mensagens. Esse caminho aqui faz mais curvas ou demanda de você muitas mudanças, ou melhor dizendo, traz para você muitas mudanças que você sequer está considerando agora. Por isso que eu falei, guarda surpresas. Você não está enxergando tudo isso que ele coloca aqui na tua vida. Repito, não significa que seja algo ruim. O primeiro também tinha ali os seus obstáculos. E esses obstáculos poderiam ser, por exemplo, essas transformações necessárias, porque isso aparece lá também. Quando sai a carta da casa, eu falo exatamente isso, de uma mudança estrutural necessária, né? Ou que aquele caminho promove ou é necessário. Então aqui é a mesma coisa. Essa casa aqui no fundo, né, como quarta carta, ela traz uma nova estrutura.
essa mudança de mentalidade necessária, uma transformação interna que te coloca, que te conduz por esse caminho de fortalecimento, a casa como estrutura, como estabilidade, nesse sentido de uma estabilidade interna maior, um equilíbrio. Isso aqui é tanto promovido por esse caminho, quanto é necessário para você ter os bons resultados nesse caminho, através desse caminho. O Sol é uma carta que não só fala de realização positiva, como o Sol é um símbolo da consciência. É um caminho de expansão da consciência aqui. Por isso que ele talvez faça tantas curvas, né? Você vai percebendo, você vai se transformando e ao longo dele você vai indo por novos rumos, novas direções, tendo novos desejos, e assim é a vida. Então, repito, não necessariamente é ruim. Para algumas pessoas, ele vai ser o necessário, inclusive, né? Principalmente se você só entrou aqui no grupo 2. Você não ouviu o grupo 1, não tinha uma primeira opção lá. Essa é a sua primeira opção de caminho. Você quer saber, por exemplo, se este é o seu caminho, se isso que você está querendo fazer, essa sua escolha te leva por um bom caminho. E eu repito, sim, né? Aqui tem isso, tem esse Sol aqui como terceira carta. É um caminho de aprendizado, é um caminho de expansão de consciência. Então, sim, é um bom caminho para se trilhar, que te leva. Aí eu só não vou te dizer, cravado, que te leva para os seus objetivos. Porque esses objetivos, eles podem mudar ao longo do caminho. Mas hoje, o você querer isso é o necessário para você seguir por ele. Para você só ter escolhido essa, entrou aqui e está ouvindo. Então, é a confirmação. Devo seguir? Devo fazer? É para mim? Sim. Se você só escolheu o grupo 2, sim. É o seu caminho. Esse caminho te leva para o lugar que você precisa estar. Vamos ver o que mais aqui com o tarô nesse momento? O que mais eu posso te dizer sobre esse caminho? Vamos ver o que mais. Eu tô olhando aqui para essa carta da morte como se ela tivesse mais alguma coisa para te dizer. Eu tô tentando entender se é só a questão do segredo, porque aqui a gente tem esse sarcófago. Tem algum segredo enterrado nesse caminho que você vai descobrir. Se você está em dúvida entre o 1 e o 2, isso aqui você só descobre se você escolher esse caminho. Vamos ver o que vem mais com o tarô, se aparece. Todo vídeo tem que cair uma carta. É impressionante. Bom, o que mais eu posso te dizer? Você do caminho número 2, o caminho da hematita, é uma pedra como eu falei no início? Falei, né? Uma das pedras associadas a Ogum, aproveitando que a gente está no mês dele. O vídeo está sendo publicado na semana em que a gente comemora dia de Ogum. A gente tem aqui uma pedra com bastante ferro na sua composição, então a gente está falando de força. É uma energia de encontrar a sua potência ou descobrir as suas potencialidades. Também é possível ser uma das intenções dessa pedra. Então, se você se reconhece nesse momento precisando de força, precisando de vitalidade para conseguir se movimentar no seu caminho, se mover na direção dos seus desejos, independente do que eu tô falando aqui, né, de que vai mudar, tem aqui coisas que você não tem como saber ainda, independente disso,
se você precisa dessa força extra, você pode, se tiver condições, né, de ter uma hematita próxima a você, use essa pedra, use a energia de Ogum, o Senhor dos Caminhos, né? A gente tem aí as estradas como ponto de força, o trilho, né, de trem também como ponto de força. Se você, por exemplo, tem um trilho próximo de você, tá me vendo te falar isso aqui. Se você tem um trilho próximo de você, um trilho de trem, com toda a segurança, por favor, né? E você não tem como ter uma hematita, você pode pegar uma pedra e uma pedrinha que tiver aí perto desse trilho. Faz uma limpeza nela, né? Com água normal, na torneira, e intenciona que essa pedra seja esse elemento que vai contribuir para esse movimento. A sua intenção é o que mais importa. Então, intencione, conjure essa pedra, né, para ser esse auxiliar para esse seu movimento na força de Ogum, se for possível. E use essa pedra junto a você, faça meditações com ela próxima, se beneficie da força da natureza. Ela tá aí para ajudar, né, gente? Vamos ver o que mais eu posso te dizer. A carta deu um twist carpado aqui e não virou. Sobre esse caminho, o que mais esse caminho te reserva, né? Gente, é muito curioso como as leituras acontecem, né? Normalmente eu percebo quando as pessoas ouvem as duas opções que as cartas se repetem, e nessa leitura foi o convite que eu fiz, né? Então, obviamente, as cartas iam se repetir. A gente tem aqui, ficou no fundo, a carta Obstáculos e Desafios, que saiu no primeiro grupo. Como eu disse, em algum ponto aqui eu falei sobre a mudança de crenças, por exemplo, necessária, que o primeiro grupo trazia, apontando para... Não é uma leitura que só fala que vai ser tudo um caminho completamente aberto, ele traz desafios. Essa foi a carta que saiu lá. Outra carta que saiu na mesma posição do grupo 1, o equilíbrio. Carta da justiça aqui. Até me esqueci de falar lá, se você tá aqui vindo do grupo 1, a gente tem aqui uma representação com esse anjo, com essa espada aqui, uma representação muito característica do próprio Miguel Arcanjo, que foi a primeira pedra. A cianita é uma pedra de São Miguel Arcanjo, que a gente também, né, nesse sincretismo, associa à força de Ogum, a pedra. E essa imagem sai lá, ela sai aqui também, para você, a primeira que sai, né, a primeira carta. Vamos voltar aqui pro tarô. Movimento, escolhas e decisões. Carta 1. Não sei se está em foco, acho que não. A segunda, como eu já mostrei, foi o equilíbrio com a justiça. E a terceira, celebração, felicidade e celebração. Então, o que a gente tem aqui é essa terceira energia, terceira carta, como a confirmação, né? Como eu falei antes, ela fica aqui inclusive embaixo da carta do Sol. Tô reforçando o tempo inteiro. Apesar dos mistérios, apesar das mudanças que esse caminho pode ter ao longo do trajeto, é um caminho de resultados muito positivos também, porque isso apareceu no primeiro grupo. Os dois são. Falei isso, né? Não tem caminho errado. Às vezes tem um caminho mais longo. Esse aqui seria o caminho mais longo, mas ele também não é um caminho errado. Tanto é que a gente tem o Sol com a celebração. É a confirmação de que aqui também guarda um bom destino para você, um bom resultado para você. Mas, o que ele traz?
ele traz sim desafios. Acho que quando eu falei, né, que essa carta da morte tava me chamando para falar mais alguma coisa. Aqui a mensagem é assim. Eu vou voltar nessa carta aqui daqui a pouco. Das escolhas, decisões. Nesse momento eu vou juntar ela com o que eu vou falar sobre isso aqui. Esse caminho vai te exigir, vai te demandar soltar ideias, crenças, como a gente já falou, mas possivelmente pessoas, lugares, relações, né? Aqui é como se você, nessa expansão, nessa mudança interna, você tá seguindo novos caminhos. Você tá se colocando numa nova frequência. Então, em algum momento você vai perceber que aquela pessoa, aquela relação já não tá fazendo mais sentido. E você vai precisar soltar. Se você fica apegada a um determinado lugar, ao próprio resultado que você tem em mente hoje, inclusive, mas ao longo, né, do processo, se você ficar apegada a um determinado estado interno, a um determinado status que você já atingiu, a uma determinada relação, você vai ficar presa, limitada. Então aqui vai te exigir, aí que tá essa morte, encerrar ciclo. Deixar para trás aquilo que já tá para trás. Deixar aquilo que tá se transformando em passado, soltar. E isso talvez seja muito desafiador para você. E aí que tá todo esse caminho tortuoso que a gente falou antes. Agora as coisas se conectam, né? Vai fazendo sentido. Mas lembra que eu falei, aqui a gente tem uma nova estrutura com essa casa. Interna e externa também. Você, num novo lugar, sua realidade vai se transformar. Quando você expande, você vem por aqui, por esse caminho 2. Quando você expande, você transforma a sua realidade, tudo muda. Então, se você estiver apegada a quem você é hoje, ao que você vive hoje, ao que você já viveu no passado, ruim ou bom, você não anda pra frente. Você não segue nesse processo. Você empaca. E aí ele parece mais pesado e mais difícil, mas é só você que tá indo contra o fluxo. Você tá fazendo força pra ir contra a direção que o caminho tá te levando. E é importante eu te dizer isso, porque é um movimento muito possivelmente inconsciente. Aquela coisa de, mas eu quero que isso aconteça, eu tô aqui, tô disponível, mas lá no teu inconsciente você tá super resistindo. Se você acredita que isso possa ser verdade, você pode até não ter plena consciência hoje de que eu estou te descrevendo, mas se existe essa possibilidade, é interessante, pode ser interessante você buscar auxílio terapêutico para olhar para isso tudo, para essas partes aí que estão resistindo, para que elas liberem energia. Às vezes, essa falta de força que você está precisando, e por isso você escolheu essa opção, é energia presa, represada. Ela está indo para o inconsciente, para essas partes inconscientes que estão te segurando. E aí você não... Às vezes você sequer consegue dar o primeiro passo por esse caminho que você trouxe aqui. Você está na dúvida. Você está no momento de dúvida. E aí que eu ia falar dessa carta do movimento, escolhas e decisões. Esse caminho hoje te exige, eu vou usar esse termo, bem dramático. Esse caminho te exige uma decisão. Sair de cima do muro. Sair do não sei, será. É assim, escolhe, decide, intenciona, planeja e vai. Para de planejar. Para de ficar nesse, não, mas será? Deixa eu ver.
Vou assistir só mais uma leitura para ver se é isso mesmo, para confirmar. Eu preciso de mais um sinal do universo. Você não precisa de outro sinal. Você só precisa confiar e dar o passo. Mesmo que você não saiba qual é o próximo, dá o primeiro. E aí você descobre o outro. E assim por diante. Não espera saber todos os passos. Você nunca vai saber. Principalmente aqui. Você nunca vai saber todos os passos que você precisa dar. Você precisa ter a ideia, ter clareza de quem você é hoje, onde você quer chegar amanhã, né? O ponto A e o ponto B. Mas esteja aberta para se desconstruir ao longo do caminho, porque é isso que vai acontecer aqui. Então você não precisa, não é essencial que você saiba que você precisa fazer isso agora, depois isso, e aí isso. Você não precisa. Você só precisa saber que você tem que fazer o primeiro passo. E ali, mais uma vez, esteja aberta, flexível, seja maleável para perceber as situações e se adaptar a elas. E assim você vai fluindo. Lembra quando eu falei do caminho curvo? Você vai fazer menos curva. Se você for mais flexível, o caminho não precisa ser tão curvo, porque você é. Se você estiver numa mentalidade rígida, eu sou assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar lá no tempo X, não pode atrasar. Quanto mais rígida você estiver, mais o caminho vai desviar e fazer curva para te mostrar que não é assim que se vive, que não é na rigidez. A vida é fluida, a vida é movimento. E a vida não acontece quando você está parada sem fazer escolhas, tomar decisões e se movimentar. Então hoje, principalmente se você só está aqui no grupo 2, já é o momento de você dar o primeiro passo. Esse era o sinal que você precisava. Tome ele para si. É agora. Tá acontecendo agora. Você pode fazer esse movimento agora. Mas eu não sei o que eu faço. Sabe? Nem que seja, eu preciso sentar o bumbum na cadeira e pensar, e planejar, e estruturar a vida, um projeto, uma ideia, o que eu desejo. A gente pode estar falando de vários assuntos aqui, né? Nem que seja ter clareza. Esse é o seu primeiro passo. Já é passo que te leva nessa direção. Mas lembrando sobre essa maleabilidade, flexibilidade interna. Te leva, sim, por bons caminhos, né? No sentido, quer dizer, esse caminho te leva para bons resultados quando a gente tem o 3 aqui. Possivelmente, como eu até falei no primeiro grupo, um caminho que te leva na direção do seu centro, assim, de se equilibrar, de sair um pouco dessa instabilidade emocional, da rigidez, da unilateralidade, né? A rigidez é isso e ponto final. O equilíbrio, o caminho do meio, né? O caminho do tal, o caminho do meio, ele é nenhum nem outro. Você não precisa ser isso, você não precisa ser aquilo, você é as duas coisas ao mesmo tempo e tá tudo certo. Tá tudo certo não saber também quem você é. Você só precisa querer descobrir e seguir no processo. Repetindo o que eu falei, já não sei mais se eu falei aqui, se eu falei no grupo 1, eu acho que foi no 1. Acho que aqui eu não trouxe exatamente essa ideia. Mas deixo ela aqui agora. Mais importante do que o ponto de chegada é a jornada. É quem você vai se construindo ao longo. E se falei aqui, reforço. Reforço o que disse, porque isso é importantíssimo aqui nesse movimento. Vou pegar uma última carta. O vídeo já tá enorme. Vou pegar uma última carta aqui com uma palavra-chave e uma frase final para você. A
carta da indecisão, ou seja, é preciso bancar, sustentar as suas escolhas, não ter dúvidas. Não, aqui não tem mais espaço para dúvida. Quanto mais dúvida você seguir tendo, mais você adia o seu resultado, o seu processo e os seus resultados. Então, é o momento de fazer escolhas, tomar decisões. Isso sai 2 vezes aqui. Fazer escolhas, tomar decisões, se movimentar. É essencial. Eu uso a minha intuição em todos os aspectos da minha vida. É a frase aqui. Permita que a sua intuição te guie, te direcione. Você sabe, eu acabei de falar isso, não quer focar, né? Eu acabei de falar isso. Você sabe qual é o próximo passo ou qual é o primeiro passo. Aqui não tem quem não saiba. Você sabe. Você só precisa confiar. Então deixe a sua intuição te guiar, te levar, te conduzir nessa direção. Essa é a carta. E é isso que eu tenho para você do grupo 2, ou para esse caminho 2, né? Agora você precisa descobrir. Talvez não tenha saído isso aqui à toa também no final dessa opção. Por quê? Agora está nas suas mãos. Por qual caminho você decide? Tá na hora de você escolher. Vai pelo 1 ou vai pelo 2? Sabendo que os 2 são positivos. Qual você sente? Qual a sua intuição? Qual o seus instintos te falam assim? É esse. Lá dentro, você já sabe qual é a resposta. Então, é só seguir nesse caminho. Não tem erro. Não tem caminho errado. Só vai. Sucesso para você. Se precisar de auxílio, como eu disse, o meu contato sempre fica embaixo dos vídeos para você, quem sabe, né, não encontrar essa força, essa segurança. Talvez você precise de um apoio terapêutico e eu tô aqui exatamente para oferecer isso, assim como uma leitura de confirmação. Caso você queira mais sinais, mais respostas, a gente pode agendar uma leitura de confirmação para você também. E desejo sucesso. Te vejo no próximo vídeo.